Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar mais um fechamento de semana aqui com a gente. Então, vamos começar com o calendário econômico da semana. O que aconteceu nesta semana, né? Segunda-feira aí, ó, tivemos o Boletim Focus. Começa sempre antes do mercado abrir do futuros, né? Então já entra meio precificado, né? A gente teve aí o Fed de Chicago. Eu acho que, eu acho que na segunda-feira. É, segunda-feira aí, ó, tivemos nada demais não, né? As notícias não mexeram de verdade não com a gente, tá? Então, segunda-feira inclusive teve aqui o discurso do Barkin, membro do FONC, mas não mexeu muita coisa, né? Por volta de meio-dia. Eu acredito que foi essa subida aqui, ó. Provavelmente mexeu, né? Foi essa subidinha aí. Né? Terça-feira, o que tivemos na terça-feira? Aí tivemos o PMI aí, ó, da indústria. E aí, isso aí, né? Fez o que com o mercado, ó? Lá pra cima, nas alturas do PMI, ó. Jogou a galera pra cima, né? Embora o resultado não tenha sido bom, né? Foi abaixo do esperado aí, ó, né? Anterior projeção. Quer dizer, foi tão abaixo não, né? Mas não alcançou o que eles esperavam, né? Certo? Mesmo assim, foi otimista, né? O povo tá otimista, vamos dizer assim, né? O pessoal tá otimista. Quarta-feira, aí nós tivemos um pouquinho mais, né? E, inclusive, nós temos aqui índice de mercado hipotecário, vendas de casas, né? Estoque de petróleo. Então, assim, foram notícias interessantes para o mercado, né? E como é que foi que o índice se comportou? Morto. Aí, ó. Mortinho da Silva. No final do dia ele teve essa ignição gigante aqui, tá, gente? Depois foram ver que era notícia, era da Petrobras, sobre aquela reportagem que a gente até viu, que era lá no sul, né? De, de uma reserva nova que eles estavam para ser explorada. Aí disseram que foi um negócio do Trump com Lula. Então, assim, ficou uma notícia meio, né? O que é, afinal? Mas teve ali no final do dia. A notícia aqui foi só o discurso, né, do Funk. Não tinha nenhum dado, talvez ele tenha falado alguma coisa interessante aqui, né? Quinta-feira, o que foi que aconteceu na quinta-feira? Tivemos aqui, ó, pedidos de bens duráveis, seguro-desemprego, PIB dos Estados Unidos trimestral, que inclusive saiu alto, né? 3 ponto alguma coisa, né? Cadê? Não foi 3? Foi acima de 3. Aqui, ó, 3,8. É isso mesmo, ó, trimestral. Crescimento muito bom. Ah, eu acho que deu uma animada na galera, né? Deu nada, né? Olha o índice como é que reagiu. Certo? Mais alguns discursos, venda das casas, leilão americano, como que normalmente, tá? Essas notícias não animaram o mercado de jeito nenhum, certo? IPCA veio bem acima no Brasil, 5,32, deu ruim. A gente ia chegar a 5,13, né? 5,23, 5,13, ó, nos últimos 12 meses, ó. Dia 25 de setembro a 25 de setembro de 2024. Isso aí, ó, 5,32. Caraca, deu um tiro. Acho que foi por isso que desanimou o mercado brasileiro aqui, né? Caraca, veio alto, cara. 5,20, 5,32. Nossa, veio alto. E hoje, o que aconteceu hoje? Hoje o mercado foi mórbido, né? Parece que tá todo mundo esperando alguma coisa, um milagre acontecer, porque saiu aqui os índices de preço ao consumidor, né? O PCE, que é que tem peso lá nos Estados Unidos, né? Que mostra a questão de consumo do americano, né? Consumo real de pessoas e tudo. Vai ser até o motivo de algumas notícias que nós vamos ver hoje, né? E
Hoje foi negação, irmão. Olha, foi pior do que ontem, tá? Ontem, pelo menos andou, né? Foi para algum lugar, porque hoje, ó, foi quase quarta-feira. Aí, se bem que quarta-feira aqui, ó, ainda houve alguns rompimentos, deu para pegar uns 300 a 400 pontos aqui nessa descida, mesmo com esses pullback doido aqui, entendeu? Mas hoje foi ruim, tá? Esse PCI aí quebrou as pernas. Acredito que o pessoal tá ainda empolgado com algumas coisas, mas os números não estão batendo ainda com as expectativas, né? Isso aí é tenso. Isso aí que é tenso, companheiro. O que que a gente tem aqui? A gente tem falando sobre o dólar, né? Como a gente já tem conversado há alguns dias aí, alguns fechamentos aí para trás, o dólar tem uma região ali de 5,28, 5,30, né? Que eu acho que você tem é, esses grandes bancos do Brasil, BTG, XP, a gente tem o BlackRock e o PS, se eu não me engano, estão bem localizados ali, tá? Então, assim, bate lá, volta, bate lá, volta, bate lá, volta. Então, não tem jeito, não tem jeito dele ficar acima disso não, tá? Ó, segunda-feira, aqui, ó. Segunda-feira, ele meio que ficou elas por elas, né? Subiu e desceu, mas quase foi 0 a 0, né? Na terça-feira ele sofreu uma forte queda e aí ele bateu, ó, 5,28. 5,28 na terça-feira. O que aconteceu na quarta? Ó pra isso. Tá vendo? Fechou, ó, mesmo com essa enxugada aqui que foi a notícia lá, né? Mas fechou aqui, ó, 5,30, tá? Quando foi na quarta-feira. Ó pra isso. 5,36. Quinta-feira, fechou quinta-feira, né? E hoje, ó, 5,35, tá? Então, pelo menos no mercado futuro, tá? E aí, reflete também um pouco no dono comercial, dono turismo, né? Até se a gente vê, é, olha lá, vamos do Banco do Brasil, nós vamos ver aí, ó 5,34, tá vendo? 5,34. 5,34, 5,34, tá? Então, realmente existe aí uma, uma região ali que não passa de jeito nenhum, tá? Não passa, não passa de jeito nenhum. Bate ali naquela região e volta, tá? E aí ainda piora, né? Com os dados da inflação, que não agradou aí a galera, certo? A divisa norte-americana contra o real caiu 0,49. 5,33, ó. 5,34 comercial. No 0,34. Resultado do PCE ficaram em linha em todas as medianas das projeções dos economistas ouvidos pela Reuters, né? Então, ficou ali na soma zero, né? Isso não agrada a galera. O que a gente está vendo aí no mercado? A gente teve o Ibovespa hoje, né? Bem lateralizado, segurando a região, a gente vai ver no gráfico também, segurando aquela região lá que nós comentamos, inclusive, que ela poderia lateralizar, porque ele chegou em 7,6, né? De FIBO, de projeção, e poderia acontecer uma lateralização, porque esticou muito, né? Quinta onda passou de 61, chegando num ponto de estar assim esticado, embora eu vi hoje uma reportagem dizendo que
Ibovespa ainda está barato. Realmente, se a gente for olhar o canal lá, né, que a gente tem lá, tem espaço para cima. Agora, será que vai? Né? Será que vai haver uma animação no mercado exterior para poder esquentar aqui dentro? Tá? Mas a gente está segurando, certo? Segue estável, segurando ali. Nós temos algumas empresas brasileiras, né? Hoje os bancos praticamente foi que seguraram, né? Mas a Petrobras e a Embraer estão com alguns projetos aí. Pode ser que elas animem o mercado, né? Bovespa com alta discreta e os bancos, ó, tem que segurar. E a Braskem largou a mão, certo? Temos ativos que realmente, assim, no Brasil, estão ativo que valia R$ 140, R$ 200, hoje está valendo 19, 17. O mercado brasileiro é complicado. Alta discreta nessa seja sustentada principalmente pelo setor financeiro, que avançou 2% do pregão, enfraquecido pela Vale com a queda do minério e pelo tombo da Braskem. Né? Certo? O volume financeiro somou 15 bilhões. Tá? A Vale caiu 1,92. B3 avançou 2,0. Aí, ó, Santander 2,0, Petrobras 0,34. Bem, parece que desabou 14%. Gente, é complicado. Você tem que preparar bem, tem que pesquisar bem antes de botar seu dinheiro em qualquer ativo, porque no Brasil, bem que nós temos as blue chips, né? Você pensa nas blue chips ali que, né? Essa aqui já foi. Os fundos imobiliários agora. Fundos imobiliários, o que está acontecendo com os fundos imobiliários que não param? Imobiliário é assim, ó, uma linha verde, você vê o gráfico do IFIX, uma linha verde para cima. Recorde do IFIX mostra a força dos fundos e que ainda estão baratos a pontos especialistas, olha aí. Realmente, o MXRF, que eu já vi bater R$ 11, né, ele está em 9 ainda. Então, tem espaço aí, gente. Principalmente o índice da indústria, os fundos imobiliários do mercado brasileiro alcançou nesta segunda-feira, né, uma histórica lá, tá? Mas, aí desde o início de 25, ó, certo? Alta de 37%. Economistas e agentes de mercado projetam que taxa básica encerre 2025 em 15, enquanto para os 3 anos seguintes, expectativa de 12,5 e 10,10. Apesar de valoração recente, especialistas afirmam que muitos fundos imobiliários seguem sendo negociados com desconto, oferecendo oportunidade de investidores. Será que não é a armadilha das baleias? Eu prefiro ficar com o pé atrás. Vamos naqueles estáveis que é melhor, né? PicPay, ó. Achei interessante o PicPay tem um saldo lucro aí de 2 trilhões. É um banco virtual aí que pareceu geral aí nas notícias, tá? E eu fiquei bem, bem tentado a gente pesquisar ele hoje, o que está acontecendo, né? Registrou lucro de 100 milhões no trimestre, 56 milhões no ano. Dados divulgados nesta sexta-feira. Carteira de crédito composta por empresários pessoal, cartão consignado, tarará, somou 16 bilhões. O índice na inadimplência, 4%. A companhia diz que, para alinhar-se a uma estratégia prudente de gestão de crédito, adotou uma abordagem conservadora para provisões. Como sempre, né, o óbvio, né, também precisa ser dito. Certinho? O que nós temos mais aqui? Temos essa última aqui, sobre o mercado financeiro. O que é isso aqui? Latam vai adicionar 30 destinos no Brasil com encomenda de jatos da Embraer. Olha aí. De olho
na aeronáutica brasileira, pode ser que isso aí influencie nas ações da Embraer e também da Latam, certo? Vai buscar interesse, né, do investidor. Está abrindo mais destinos, vão ter mais voos, vão ter mais comércio, né? Então, fica de olho na Latam e na Embraer, que pode ser os queridinhos aí para o final do ano, certo? Uma coisa que eu converso pouco aqui, pelo meu domínio também, tá? É a renda fixa. E a gente tá com a Selic aí a 15, aumenta a pressão no varejo, às vésperas da Black Friday, né? Então, novembro aí a gente tem a Black Friday, só que esses 15% aí talvez vá fazer esfriar muito esse mercado, tá? Talvez. Brasileiro é impossível, né? De repente tá caro, mas a gente quer e vai pelos ouvidos, pelos olhos, né? A perspectiva para o ano, segundo o Bradesco, acompanha o ritmo de desaceleração. E o seu relatório de projeção da economia, o banco estima alta de 1,6 nas vendas do comércio varejista. Aí, ó. Mesmo com a taxa lá, talvez a gente tenha, tá vendo? Que o brasileiro é impulsivo, talvez a gente tenha esse aumento aí, certo? Black Friday chegando, se ligue, anote esses preços desses benditos produtos que você quer comprar. Eu quero comprar um videogame, uma TV, um sofá, uma cama, um sei lá o que. Anota agora, agora. Era para ter anotado no mês passado. Mas vá agora na internet, casse, porque quando chegar na semana vai começar uma deturpação de valores aí e vai ficar ruim, entendeu? Aí você vai ser enganado por causa de R$ 2. É tenso. Renda fixa, estamos próximos de um dos melhores momentos para entrar no IPCA+, diz a Socina Nord, né? Melhores momentos. Qual o momento? Oferece ao investidor rendimento equivalente à variação da inflação mais uma taxa prefixada de juros, cenário atual do mercado pela desaceleração da inflação. Ah, mas a gente teve aumento, né, querida? Então, morreu você pela boca aí. O IPCA 29, o Tesouro IPCA com juros semestrais 35, apresentam maiores taxas, né, de 7%. É, já está acima da inflação, tá, gente? Então, aí, 5,32, né, a gente está, você está pegando aqui 7,74, 7,40, 7,10, 15, tá acima. Então, vai pagar acima da inflação, né? De qualquer maneira, já fica bom, tá? Mas não tem nada disso de inflação descendo, não, querida. Tesouro Direto, taxas operam em queda após IPCA 15 novas projeções do Banco Central. Opera em queda na sessão da quinta-feira de ontem, né, após a divulgação de uma prévia do Índice Nacional de Preços, IPCA, abaixo do esperado e novas projeções do Banco Central. Por isso que os fundos imobiliários estão igual um foguete, certo? Esse negócio de inflação está subindo, descontrolado. Quem é que vai pagar essa brincadeira? E aí? Olha lá. O PCA 15 voltou a acelerar, subiu 0,48 de setembro, a projeção que era do índice avançaria 0,51 neste mês e 5,35 em um ano. 5,35. Na verdade, a previsão da inflação acumulada 5,32. No mês passado, esses números eram 3,22, 4,95. Gente, tá vindo taxação com força aí e não vai ser pouca, não. Esse ali é o último aqui da renda fixa. Vamos ver o que tem mais de renda fixa. Tesouro Direto, então, até agora, né? Parece estar bem. Renda fixa hoje. Veja as melhores taxas de CDI, LCI e LCA. Quais são? LCD BNDES, LCA Rabobank, CDB Ouribank. Aí, as três melhores aí, ó. Confira algumas opções de investimento em renda fixa bancárias oferecidas pela XP. Aí, temos essas três. 92% do CDI, 92% do CDI, 105% do CDI. 31, 32 e 29. PCI subiu 0,48 de setembro, levemente abaixo das projeções, com desaceleração relevante em serviços de número de inflação. Já o relatório de política monetária
reduziu a estimativa de crescimento do PIB. E isso aí influencia, né? Pois é, né? Vou fazer o quê? Vamos ver como é que está esse mundo. O mundo tá louco, ainda tá. O dólar acompanha exterior e cai ante o real após dado da inflação. Olha lá. Isso. Os números foram meio 0 a 0 para os analistas, mas esse PCE, né, PSC, PCE, não veio bom para o mercado, não ficaram nem um pouco animados, né? O Departamento de Comércio informou pela manhã que o índice de preço PCE subiu 0,3 em agosto, depois de alta de 0,2 em julho. Nos 12 meses de agosto, o indicador avançou 2,7. A gente está com 5,32, né, gente? Então, se bem que para os Estados Unidos isso daí é economia gigante, né? Mas o que que nós temos? Índices dos Estados Unidos sobem conforme investidores avaliam dados da inflação. Eu já falei isso aqui, repito, né? O Warren Buffett disse não aposte contra o mercado americano, né? Os caras estão sempre tá caindo, tá comprando, tá dando ruim, tá comprando. Por aí vai. O índice PCE subiu 0,13, né? Então ficou 2,7. Inflação lá do consumo, né? Diretamente ao consumo. A estratégia de tecnologia, por exemplo, registrou o dobro de desempenho da S&P. Olha, tá vendo? Apesar do mundo quebrando, a galera está investindo, né? Talvez ele, não sei o que ele pode estar enxergando, não tenho a menor ideia. Se tivesse em uma vertiginosa queda aí, né? A gente ainda poderia pensar, nossa, tá caindo aí, a pessoa vai botando posições, quando chegar no fundo lá, enche a mão e sobe, né? Mas ainda não sei. PCE mostra a inflação americana persiste, novo serviço e Fed deve seguir com cortes graduais, né? Reza a lenda aí que esses cortes visam incentivar ao emprego, né? Mas nem todo emprego americano quer trabalhar, tem isso, né? Certo? Reserve para calibrar sua política monetária registra alta de 0,3 em linha com consenso. Consenso. O núcleo PCE, que é alimentos que excluem energia, avançou 0,2, mantendo a variação de 2,9. Tá? Outro ponto de atenção, o impacto das tarifas de importação impostas pelo Trump. Esses efeitos ainda não aparecem de forma clara no PCE, o que mantém os bens com preços mais contidos. Porém, a expectativa é que nos próximos meses parte dessas pressões possa ser repassada ao consumidor, trazendo riscos adicionais. Eita, Trump. E pior que tem uma notícia aqui de dessas taxações. Quer ver? Deixa eu ver qual é aqui. Aqui, ó. Se bem que Reino Unido, né? O que o Reino Unido produz que manda para os Estados Unidos? Não sei, né? A União enfrentaria a tarifa de 100% sobre produtos farmacêuticos, segundo fontes. A Europa em pé de guerra com os Estados Unidos, né? Além de um pé de guerra político ideológico, o econômico está aí, né? A reunião da ONU recentemente aí, né? Foi a prova disso, de como estão os ânimos aí, tá todo mundo meio igual gato arrepiado, né? Então, aí, talvez isso piore importações, exportações, turismo, né? Fica complicado, tá? E aí, falando nisso aí, ó, olha o que a gente ganha. Olha o que a gente ganha. Exportações de café do Brasil aos Estados Unidos devem cair ainda mais se tarifas continuarem. E não duvide não, porque o Lula já deu para trás aí, né? Na reunião que supostamente o Trump teria se disposto a fazer. Então, informou que os Estados Unidos deixaram de ser o maior mercado do Brasil, pois as vendas do café caíram 46%. Aí o que acontece? Começa a aquecer o mercado interno, né?
suposto, teoricamente, ficaria mais barato para poder aumentar o consumo e os estoques serem consumidos pelo país, porque tem gente que toma mais café do que americano, né? Tem cafeteiras e mais cafeteiras inventando todo tipo de café pro lado de lá, e eles usam café arábica, né? Não é café extra forte como a gente, não. Pois é. E a gente não consome café arábica, porque o café arábica aqui é de R$ 25 para cima, né? O pacotinho de 300 gramas. Então, assim, vai colocar para onde esse café? Europa, no caos que tá, a China vai ser a principal consumidora aí. Japão não tem tradição de café. E aí? Pois é, aí sobra para quem? Para nós, né? Porque nós é nós. É isso aí. Tá, aí fiz 100%, café, o que que é isso aí? A gente tem aqui uma, não sei se isso aqui chega a ser uma fofoca ou foi ele que falou mesmo, né? Trump ameaça transferir jogos da Copa do Mundo para cidades geridas por radicais de esquerda. Você já imagina a desgraça que vai dar. Com certeza, irmão. Com certeza. Se você olhar para São Francisco, se você olhar para Califórnia em geral ali, cara, eu vi um vídeo essa semana que os caras fizeram uma limpa na loja praticamente. Cara, eu já vi um vídeo do cara filmando, o cara entrou, botou a mão, foi lá, pegou um refrigerante e saiu. Porque os roubos abaixo de US$ 5, se não me engano, US$ 2, não são registrados. Então, assim, tá terrível. Os estados governados lá pelo pessoal mais à esquerda, tá bem complicado. Se botar a Copa para lá, não sei se vai dar público, não. Eu acho meio difícil que haja público para ir lá correr risco, né? E quem vai para lá assistir Copa do Mundo vai ser brasileiro e europeu, porque norte-americano não tem tradição, né? Vai assistir algumas coisas ali, vai o pessoal do Canadá, o pessoal do México, o pessoal da América do Sul aqui em peso, e Europa, né? Alguns da Ásia também, que são Coreia do Sul, Japão ali, né? China, vão, mas Estados Unidos. Bitcoin, olha o que aconteceu com o Bitcoin, ó. Em meio à pressão de tarifas, a inflação, ele segurando o suporte e ele rompeu aquela região que a gente marcou, viu, gente? A gente vai olhar, mas ele rompeu forte e foi embora. Pegou o topo e região daquele suporte anterior. Eu acho que vai acabar formando o ombro, cabeça, ombro, que a gente tinha pensado inicialmente e tinha desistido, né? Tinha desistido, não, acho que não vai mais, não, tudo. E o bicho, ó, ele não conseguiu vencer aqueles 50%, né? Vou mostrar depois. Não conseguiu vencer os 50%, voltou muito forte. Teve até uns pessoal que fez os trades em Bitcoin aí que vibrou porque pegou a descida gigante de uma noite inteira. Então, assim, foi. Tá peso isso aqui, viu? Tá complicado. Tá bem complicado. Certo?